Graça e paz, igreja linda do Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Graça e paz para você que está aí assistindo da transmissão. Eu quero deixar para vocês o Salmo 13, versos 5 e 6. Eu, porém, confio em teu amor. Por teus livramentos me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Ó Senhor, obrigada a Deus por ser tão bom conosco, por trazer os livramentos que nem vemos, Senhor. Senhor, obrigada, Pai, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que Tu tens um projeto na vida de cada um. Então, o Espírito Santo realiza esse projeto nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, para que o propósito do Senhor se cumpra nessa terra. Que nós possamos nos abrir para o Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo possa nos usar para fazer aquele projeto que Deus tem na vida de cada um. Para que o reino do Senhor seja ampliado e glorificado aqui nessa terra. Nos usa, Senhor. E se a gente não está vendo o nosso propósito, o Espírito Santo nos ajuda a seguir no propósito do Senhor. Nos ajuda a enxergar qual o propósito que Tu tem para nossas vidas, Senhor. Independente das circunstâncias. Se estamos passando, ó Deus, por alguma dificuldade, algum aprendizado, precisamos passar e ter para que possamos cumprir o Teu propósito. Porque nada, Senhor, nada foge do Teu controle. Nada foge do Teu controle. Tudo, Senhor, está nas Tuas mãos. Tudo está dentro do Teu controle. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és bom. Obrigada por estar em Teus braços, Senhor. Obrigada, Senhor, por ser o nosso Jeová Jireh. O nosso Jeová, o nosso Deus de provisão. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale,
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh, aleluia, Senhor. Obrigada, Deus, porque sua presença é forte aqui nesse lugar, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por se fazer presente aqui neste lugar, Pai. Obrigada, Senhor. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti.
vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Cremos em ti, Senhor. A nossa fé está exclusivamente em ti. E nesta noite, mais uma vez, reconhecemos a tua soberania, o teu governo neste lugar. Espírito Santo, tens liberdade de agir e de fazer. A tua palavra diz que onde o Espírito é Senhor, aí há liberdade. E hoje o Senhor tem liberdade de nos alcançar profundamente e ir nos lugares mais profundos da nossa vida, onde ninguém consegue chegar. Espírito Santo, chega hoje em nossa vida, no mais profundo do nosso ser, no mais profundo da nossa alma, porque queremos hoje sermos mais uma vez tocados por ti, alcançados pelo poder da tua palavra. Meu Deus, apenas um toque do teu Espírito em nossas vidas
e nunca mais seremos os mesmos. Então, Espírito Santo de Deus, queremos reconhecer mais uma vez que Tu és Senhor na igreja, Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. Vem governar, vem presidir, vem dirigir, vem guiar, vem fazer aquilo que ninguém mais pode fazer, porque nós não tememos nada. O nosso temor, como diz as Escrituras, tememos a Deus e diante dele nos dobramos, nos prostramos, porque reconhecemos que não há Deus além de Ti, ninguém é semelhante a Ti, seja no céu, na terra, debaixo da terra. Diante do Teu poderoso nome, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Tu és Rei, que Tu és Senhor, majestoso. Queremos Te glorificar mais uma vez, queremos Te honrar mais uma vez. Tua igreja esta noite se reúne para dar glórias ao Teu nome. Então vem, Espírito Santo de Deus, e opera mais uma vez em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Levanta bem as suas duas mãos para os céus e diga: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é, diga o nome dele, Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, faça o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. declare. Eu creio em Ti. Aplauda forte ao Senhor, aleluia. Essa é a nossa confissão de fé, é nele que cremos, nele. Vocês entendem que quando a Bíblia fala sobre provisão, não necessariamente toda provisão é de algo que já existe. A Bíblia diz sobre a fé, ela diz assim: porque cremos num Deus que é poderoso para trazer à existência as coisas que não existem, como se elas já fossem. Às vezes a provisão que você precisa é de algo que existe, e você está orando para que ela chegue até você. Mas muitas vezes, algo que vai ser a resposta de Deus na nossa vida é algo que Ele está criando para você. É algo inédito, algo que nunca aconteceu antes na sua vida. E a minha oração hoje é essa: que algo que nunca ocorreu antes na sua vida ocorra como resposta da sua fé, porque esta é uma igreja que se move de acordo com o princípio do Novo Testamento, de que todas as coisas são obtidas única e exclusivamente por fé. A fé em Cristo e em Sua palavra. Alguém concorda comigo? Diga amém. Aplauda forte ao Senhor. Vamos dar a Ele a glória. Amém. Glória a Jesus. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quando estão felizes de estar na casa de Deus, diga amém. Glória a Jesus. Pode assentar. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Gente, vocês têm sido abençoados por essas mensagens? Amém? Glória a Deus. Então, estamos então alcançando o objetivo, que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Então, sem mais delongas, quero convidar você a retornar comigo ao livro de 1 Reis, capítulo 19. Foi o texto da última mensagem. O tema geral desse tempo, nas quartas-feiras, estamos ministrando sobre a fé para a cura emocional. E a cada quarta-feira estamos trazendo uma mensagem dentro desse tema geral. E agora, quarta-feira passada, eu comecei uma mensagem falando sobre a depressão. Não necessariamente abordando a depressão no seu estágio crônico e patológico, mas falando do estado emocional de uma pessoa estar deprimida. E trouxe o exemplo para vocês aqui do profeta Elias.
E para a gente retomar a mensagem para esta noite, nós vamos retornar ao texto de 1 Reis, capítulo 19. Se você está comigo, diga em alto e bom som, reino. Se você está comigo, diga glória a Deus. Ok. Vamos ler a partir do verso de número 9. Nós vamos ler uma porção menor, porque a gente está só retomando a mensagem. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Diz assim: ali ele encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto ele estava ali, o Senhor passou em um forte vendaval que atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, vá ao deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja a Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nissi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meloá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Até aqui. Quantos podem dizer amém? Vamos lá, então, retomar a nossa ideia aqui. Vocês já entenderam, começamos um período atrás falando sobre a ansiedade. E já de cara eu quero dizer que a ansiedade e a depressão, apesar desse ponto aqui da linha temporal estarem em momentos diferentes, uma pessoa pode ter ambas, está atravessando um período na sua vida que ela está sofrendo com as duas coisas, tanto com a ansiedade quanto com a depressão. A diferença é que quando alguém está atravessando emocionalmente um problema com a ansiedade está afetando ela emocionalmente, é que ela tem algo que não está resolvido com relação ao seu futuro. Ela vê o futuro nebuloso, ela enxerga o futuro nebuloso, o medo do futuro lhe traz angústias e preocupações. É o que a Bíblia chama, quando Jesus fala com Marta e diz: você se preocupa com muitas coisas. Isso é ansiedade, é você viver em um tempo em que você não pode realizar nada, porque você está vivendo em um período, ou um momento do tempo em que você não tem controle, que é o futuro. Então, por você não ter controle, você está tentando controlar algo que você não controla, e por isso a angústia aumenta. A ansiedade tende a ficar pior à medida que você tenta tomar o controle de coisas que não estão sob o seu controle. Quando falamos já da depressão, a depressão ela lida com um espaço temporal diferente, que não é o futuro, é o passado. Quem passa por um período de depressão, ela normalmente está enfrentando uma dor do passado, uma dor que não foi resolvida. E nós vimos aqui no texto que o que aconteceu com o profeta Elias foi exatamente isso. No momento de maior conquista da sua vida, ele havia vencido os profetas de Baal, ele é atingido com uma flecha
não física, mas uma flecha emocional, que atinge suas emoções tão em cheio que a Bíblia diz, eu estava pensando nisso aqui hoje, relendo esse texto, que vemos o profeta Elias, no capítulo 17, dizer para a mulher, não tenha medo. E agora no capítulo 19, Elias tem medo. Então significa que às vezes podemos ser atingidos por algo até que combatemos. A Bíblia diz então que Elias teve medo, e ao ter medo, a Bíblia diz que Elias deixa o seu servo e parte sozinho, e o último lugar que ele se encontra é dentro de uma caverna, dentro do monte. Dentro deste ponto aqui, eu quero que você pense que, não vou voltar a pregar novamente por esses pontos todos que eu já falei, mas que você pense que até aqui todas essas coisas estão ocorrendo dentro da mente de Elias. Elias, ele não foi atingido por uma flecha física, mas ele estava sangrando, porque emocionalmente ele foi marcado. Elias não estava diante de um exército físico tentando matá-lo, mas na sua imaginação isso estava acontecendo. Ele estava sendo perseguido de morte, por isso ele fugiu. Ele correu, e a Bíblia diz, correu para salvar a sua vida. E quando ele foge, ele dá o basta e diz, Deus, eu não sou melhor do que os profetas que vieram antes de mim, não sou melhor do que esses outros, então é melhor o Senhor tirar minha vida, porque aqui eu não vou continuar. Lembre-se, quando alguém chega a um estágio de ficar deprimido ou em depressão, ele chegou a um estágio de esgotamento. E normalmente a pessoa pensa que não tem mais jeito. Ela normalmente pensa que não tem mais saída. É por isso que não é o que eu estou tratando aqui, porque é requerer muito mais tempo. Eu não estou tratando as minhas mensagens até aqui, possa ser que Deus me direcione para que sim, mas até aqui eu não estou tratando a depressão no seu estado crônico e patológico. Mas se alguém não trata a depressão, ela pode chegar a um estágio da pessoa não achar que tem mais jeito a ponto dela tirar a própria vida. É por isso que as pessoas que cuidam de outras pessoas com caso de depressão, elas têm esse cuidado. Porque pessoas que atentam contra a sua própria vida, elas vêm de um histórico de depressão. Está fazendo sentido para você ou não? Ninguém se mata de um pensamento que nasceu da noite para o dia. Foi um pensamento construído dela procurar várias respostas, várias saídas e não encontrar. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que o Senhor não é uma parede, o Senhor é a porta. E a Bíblia diz que quando você entra por Jesus, você acha pastagem. E nós estamos diante de Jesus e Ele é a porta do nosso escape. Alguém pode dizer aleluia? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Eu creio nisso. Alguém pode dizer aleluia? Ok, eu tenho muita coisa para falar aqui, eu fico tentando me segurar por causa, na verdade, do tempo. Mas vejam bem, o texto diz que quando Elias está nesse processo de deixar o discípulo e vai para longe, ele se deita debaixo de uma árvore, depois vai para a caverna. Como eu disse, não vou pregar tudo de novo. Elias entra na clínica de Jesus, especialista do jeito que o Senhor é. Ele sabe tudo o que Elias precisa. Ele alimenta Elias, permite Elias descansar e, finalmente, ele ministra Elias. Ele ministra uma palavra a Elias. E quando ele ministra uma palavra a Elias, a Bíblia diz que ele faz isso por 2 vezes. Então, significa que a primeira resposta de Elias não estava correta. E ele volta novamente e fala de novo com Elias e pergunta, o que você está fazendo aqui? Ou seja, aquele lugar em que Elias estava não era o mesmo lugar que Deus queria que ele estivesse. Agora, o que eu acho interessante da bondade, da misericórdia de Deus, é que às vezes Deus vai para lugares que nós não deveríamos estar, porque Ele deseja nos tirar de lá. Você não ouviu? Às vezes Deus nos visita em lugares que nós não deveríamos estar, porque Ele deseja nos tirar de lá. E eu estou falando de lugares de alma, vocês entendem? Às vezes estamos em lugares na nossa alma que nós não deveríamos estar. E que Deus não quer que estejamos lá, mas mesmo assim Ele vai lá. Pois a nossa oração agora pelo Espírito Santo é essa, que Ele alcance lugares da nossa vida que nenhum ser humano pode chegar.
há lugares na sua alma, no porão da sua alma, que só o Espírito Santo pode chegar. E ele quer fazer isso, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso paráclito, ele é o nosso ajudador. Como eu disse para vocês, voltando, não precisa levantar a mão, porque não é meu perfil, nesses anos todos aqui pastoreando a igreja, mas não precisa levantar a mão. Responda para você mesmo. Você está fazendo jejum? Você está orando de manhã? Porque o que nós estamos orando pela manhã é exatamente esse. A mesma oração do apóstolo Paulo. Eu quero conhecer Jesus e que o poder da ressurreição dele opere em mim. Jesus não ressuscitou você e a mim para sermos fracassados e derrotados. Ele nos ressuscitou para uma vida semelhante a dele, vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo o diabo e, por que não dizer, vencendo a própria morte, que a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. Ele não ressuscitou você para você ser um fracassado. Jesus não quer que você fracasse na caminhada cristã. Ele quer que você tenha sucesso. E para você ter sucesso, para garantir que você tivesse sucesso, ele botou o melhor técnico que ele podia. Ele botou o Espírito Santo para treinar a mim e a você. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Então, Elias aqui, ele ouve o Senhor perguntar pela segunda vez: o que você está fazendo aqui? Se Deus está fazendo essa pergunta, ele está dizendo em outras palavras: não foi eu que te botei aqui. Eu sou a pessoa que vai lhe tirar, mas não fui eu que lhe botei aqui. Você veio com suas canelinhas, suas próprias pernas você chegou aqui. Como eu disse, muitos de nós estamos em lugares da nossa alma que nós mesmos nos conduzimos para lá, mas graças a Deus que Deus está trazendo essas mensagens da igreja dele para nos resgatar. Porque muitos de nós aqui não estamos experimentando tudo que Deus tem, não é porque temos um problema em nosso espírito. Jesus disse que nosso espírito estava pronto. Às vezes não estamos recebendo tudo que Deus tem por problemas de alma. É a nossa alma que precisa de regeneração, não nosso espírito. Nosso espírito já foi recriado. É a nossa alma ou a nossa mente que precisa de renovação. Romanos 12. Alguém pode dizer aleluia? Ok? O que eu posso enxergar aqui? Bem, eu posso enxergar aqui nessa resposta de Elias quando ele diz: tenho servido com zelo ao Senhor dos exércitos, contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram todos os teus profetas, sonho que restou, agora também procuram me matar. Aqui eu percebo o profeta, ele falando da sua dor, da sua injustiça, porque toda vez que você ouvir essa palavra, injustiça, lembre-se, a injustiça é uma dor que alguém provocou. Você se considera naquela posição ali a vítima. Alguém fez contra você. Quando você se sente injustiçado, é porque você sente que você é a vítima naquela situação. Está claro, sim ou não? É o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim: eu não estou fazendo nada de errado, eu estou fazendo bem, eu estou sendo zeloso com a tua obra. Eu estou fazendo o que é certo. Todos deveriam fazer o mesmo que eu, ter zelo pela tua obra, ter zelo pelo teu altar, ter zelo pela tua obra, pelas coisas associadas a ela, mas ao invés deles serem zelosos, eles estão derrubando teus altares, destruindo a tua obra e agora querem me matar também. Então ele está se sentindo injustiçado. Está fazendo sentido para você ou não? Só que nesse mesmo versículo, nós encontramos existem várias, uma das fontes mais comuns da depressão no meio dos crentes. E minha mensagem hoje passa por isso. Eu vou falar hoje aqui sobre porque mesmo sendo crentes em Jesus, atravessamos problemas com a depressão. E aqui começa essa base. Quando Elias diz no texto, quando ele diz aqui no texto que ele tentou consertar as coisas, fazer as coisas para Deus, ele foi zeloso, e as pessoas não quiseram e tentaram matar ele, ele está se sentindo injustiçado, mas ele está dizendo: eu tentei consertar as coisas, eu tentei fazer as coisas certas. Significa que, na mente do profeta Elias, além da injustiça,
existia nele o senso de que ele estava tentando acertar as coisas, todas elas, sozinho. Aí você entende a pressão sobre ele, que ele mesmo colocou sobre ele. Porque você entende que na cabeça dele, ele estava tentando consertar as coisas de Israel sozinho, ele era o único. Era ele contra todos. Vocês entendem o que é que Deus no final disse? Não, você está errado. Ele muda a percepção. Eu conservei 7.000 joelhos que não se dobravam. Não existe só você fiel a mim. Mas na cabeça do profeta, ele estava carregando o fardo sozinho. E é isso que uma pessoa pode passar e levá-la à depressão. A ideia de que ela precisa carregar os fardos sozinhos. O peso todo só. Irmãos, nós não estamos preparados mentalmente, psicologicamente, para carregar fardos sozinhos. Nós não aguentamos. Toda vez que você tentar carregar os fardos da vida sozinho, você vai sucumbir ao peso desses fardos. Só que antes de você cair prostrado, ele vai lhe adoecer até a prostração. Vocês entendem isso ou não? Eu já ministrei isso para vocês e já fiz vocês pensarem sobre isso. Quando foi que as maldições entraram na terra? Quando foi que as maldições entraram na terra? Após o quê? A queda de Adão. Ok. O que foi que Deus prometeu? Porque a palavra de Deus nunca deixa de se cumprir. Irmãos, se você cumpre a palavra de Deus se cumpre na sua vida, sim ou não? Se você cumpre a palavra de Deus, o que ele disse se cumpre na sua vida, sim ou não? Mas se você deixa de cumprir a palavra, ela também se cumpre do mesmo jeito. Claro, você vai sofrer as consequências de não o quê? Cumprir a palavra. Se eu honro meu pai e minha mãe, meus dias são o quê? Prolongados. Mas significa que se eu desonrar meu pai e minha mãe, meus dias serão o quê? Vai se cumprir do mesmo. Vocês entendem isso, sim ou não? Então vamos. Deus disse a Adão, no dia em que você comer deste fruto, certamente, olha a expressão, certamente você vai o quê? Morrer. Bom, Deus falou, meu irmão. Aí Adão come o fruto e olha para ele, está de pé ainda. E não caiu. Só que o que entra no mundo a partir dali? As maldições. Meu irmão, todas as maldições que existem encaminham uma pessoa para a morte. A maldição só existe porque entrou a morte. No bom sentido, a maldição são os pequenos passos até chegar ao quê? A morte. Vamos dizer que, só um exemplo, vamos dizer que entra uma maldição de ruína em uma empresa. Ela vai se quebrando, até que chega uma hora a empresa pede falência. Morreu aquela empresa. Faz sentido para você ou não? Uma família, a mesma coisa. Qualquer coisa, ela vai... A doença não é isso, a pessoa vai ficando doente, definhando, até que no final ela morre. As maldições existem para que a morte... Só que a bênção é o inverso, a bênção vem para nos dar vida. E é isso que estamos proclamando hoje aqui, que o desejo de Deus não é nos dar morte, é nos dar vida. É por isso que Ele está nos trazendo luz. Meu irmão, a maneira que Deus criou para abençoar a igreja não é mágica. A maneira que Deus criou para abençoar a igreja é o ensino. Jesus não vê o mundo fazer mágica. Me mostra Jesus fazendo mágica na terra. Ele tinha todos os poderes, mas ele não usou mágica. Ele usava o ensino. E quando a pessoa entendia o ensino dele, a pessoa recebia fé. E ao receber fé, era curada, era liberta, era livrada. Sim ou não? Todas as vezes que alguém recebeu algo de Jesus, ele disse o quê? Foi mágica. Ele dizia, não, tua fé te salvou, tua fé te curou, tua fé te libertou. Tua fé. Fé em quê? Fé nele, fé na palavra dele, o que ele estava ensinando, o que ele estava dizendo. Irmãos, a igreja só precisa de uma coisa, palavra. E depois da palavra, ao crer, o mover do Espírito sobre a palavra liberada. É o Espírito e a palavra que geram cura sobre a igreja. E Ele quer fazer isso hoje. Amém? Porque o objetivo dele não é liberar maldições, pelo contrário. Gálatas capítulo 3, 13 diz, Ele carregou as maldições na cruz. Eu faço essa confissão na minha vida. Você também faz? Você confessa isso e diz, eu não tenho... Meu irmão, eu não me considero mais amaldiçoado, maldito, eu me considero abençoado, bendito. Hoje mesmo eu orei isso, Senhor, que a minha alma siga a confissão da minha fé.
Mesmo até que eu não sinta, e daí eu não vivo pelo que eu sinto, eu não estou sentindo nada, mas eu confesso aquilo que eu creio, e a minha alma vai ter que seguir a minha confissão de fé. Não vivo pelo que vejo, vivo pelo que creio. Então, Elias estava se sentindo sozinho, melhor, ele se considerava só, nem se sentir apenas. Ele se considerava um homem só, e ele carregou esses fardos todos o quê? Sozinho, tentando resolver tudo só. Ele estava tentando dar conta de tudo, e quem sabe aqui tem muita gente adoecendo porque está tentando dar conta de tudo. Está claro isso ou não? Não se perca, porque eu sei que são desdobramentos, meu irmão. A nossa alma é um universo. Preste atenção. Se sentia injustiçado porque estava fazendo certo. Estava fazendo certo porque estava tentando consertar as coisas. Estava tentando consertar as coisas sozinho. Está claro até aqui, sim ou não? Por que ele tinha esse ideal de consertar as coisas sozinho? Porque existe uma característica comum em muitas pessoas dentro da igreja e que ela normalmente se torna o gatilho que leva um crente a ter depressão. Lembre-se, eu estou pregando para crentes. Então, eu preciso, dentro de várias razões ou motivos que podem levar uma pessoa a entrar no estado depressivo, algo que seja mais comum entre os crentes. E existe uma coisa mais comum entre os crentes que levam eles à depressão, uma coisa chamada perfeccionismo. Ok? O perfeccionismo leva os crentes a terem depressão ou desenvolverem um estado depressivo. E aí, por que isso? Veja bem, quando você entende que o perfeccionismo é um estado constante de que você está sempre devendo algo, que você nunca chega lá. Eu já fiz eu já criei essa imagem aqui pregando para vocês. Existem pessoas que são tão, absorvidas por esse estado, que é um estado constante, de que você nunca chega ao estado ideal, você nunca alcança o padrão. Isso é interior, mas é um estado constante, está sempre lá. Não é que aparece de vez em quando. Constantemente, esse estado está lá na pessoa, de que ela não alcança o padrão, ela nunca acha que chega lá. Então, é aquela pessoa que, é a imagem que eu estou criando aqui agora para você, que eu já falei antes. É aquela pessoa que Deus está ali, e ela acredita que ela dá um passo para perto de Deus, Deus dá 2 passos para trás. Ela não chega lá. Ela nunca alcança a Deus. Ela nunca alcança agradar a Deus. Ela nunca alcança satisfazer a Deus. Então, a pessoa que vive nesse estado, ela o tempo todo vai ficar pensando em que alguma coisa lhe falta. Aí a pessoa pensa, e se eu fizesse mais jejum? Se eu orasse mais? Se eu lesse mais a Bíblia? Se eu me doasse mais? Se eu fizesse mais evangelismo? Se eu doasse mais? O tempo todo é algo que ela precisa fazer. E por que, irmãos? E por que é comum no meio dos crentes? Por 2 motivos. Número 1, nós confundimos perfeccionismo com santidade. O perfeccionismo é uma tentativa humana. A santidade é uma ação divina. Aqui eu dependo do meu esforço. Aqui eu dependo da ação do Espírito. Mas a gente confunde as 2 coisas. À medida que eu fico tentando me sentir perfeito ou fazer as coisas perfeitas, eu estou tentando fazer na minha força, no meu braço. E parece que eu estou tentando ser mais santo. E a intenção até é essa, mas você não alcança. Porque, primeiro, a Bíblia não diz que é assim que você alcança a santidade pelos seus esforços. E segundo, se é um estado constante, na hora que você alcançar esse nível aqui, você mesmo interiormente vai levantar o escopo.
e depois o outro. Não basta jejuar 3 dias, vou jejuar 7. Não basta jejuar 7, vou jejuar 21. Não basta jejuar 21, vou jejuar 40. Vou me matar. Você está o tempo todo tentando fazer para merecer. Alguém está entendendo isso ou não? Então diz assim comigo. O perfeccionismo é a tirania do dever. Irmão, você sabe por onde nós nos denunciamos? Pela nossa linguagem. Pela nossa linguagem. Se a sua linguagem, o tempo todo, é do que você deve fazer, você o tempo todo está se cobrando. Só que essa cobrança não é divina, é uma cobrança sua. E que está o quê? Te adoecendo. Entende por que as pessoas ficam deprimidas? Porque elas se cobram, tentam fazer, não alcançam e se abatem. Está fazendo sentido para você ou não? Segundo motivo, porque o perfeccionismo é o problema mais comum entre os crentes. O primeiro você já entendeu. É porque a gente, como crente, é normal, nós trabalhamos com esse parâmetro da santidade. O mundo não liga para a santidade, mas a igreja liga, sim ou não? Então, pensamos que eu trabalhar para ser perfeito é o mesmo que ser santo. E a Bíblia diz que a santidade é uma operação espiritual, é uma ação divina. É uma obra do Espírito em nós, é um trabalhar do Espírito. A segunda coisa que faz o perfeccionismo ser tão comum no meio da igreja, no meio dos crentes, é porque a igreja, ela mistura a lei e a graça. Enquanto eu não compreendo a graça, na verdade, eu vou te dizer mais. Olhem para mim, eu quero falar isso para vocês, olhando nos seus olhos como um pastor. Você acredita, às vezes, mentalmente, de que você foi salvo pela graça. E a maioria dos crentes não tem dificuldade disso. Porque olham para si mesmo como pecador e dizem, realmente, eu sou pecador, eu sou falho, nunca poderia salvar a mim mesmo. Então, eles creem que são salvos pela graça. Mentalmente, a maioria dos crentes vivem assim. Só que o problema onde o diabo rouba a nós, os crentes, é que eu acredito que eu sou salvo pela graça, mas eu só me mantenho salvo pelas obras. Esse é o problema com o perfeccionismo. Eu creio que eu fui salvo pela graça. A graça me salvou. Ei, eu não merecia, pecador, Jesus, estou aqui. Usa de misericórdia e salva a minha vida, Jesus. Claro, eu sou bom nisso. Eu não me chamo Salvador. O que é que um Salvador faz melhor? Salvar. Você grita por um Salvador, ele vai dizer, eu não vou te salvar. Ele, né, usando aquelas analogias que vocês já viram que eu faço muito aqui, né, das coisas que eu assisto. Né? Eu já contei isso para vocês um dia aqui, sobre isso. Uma vez eu passei um filme no meio da equipe que eu estava dando treinamento, eu passei um trecho do filme do Super-Homem. O pessoal fica assim, pastor, nossa, Super-Homem num dia de treinamento para líder, o que isso tem a ver? Era a cena que o Super-Homem pega a Lois, coloca nos sapatos dele, ela põe os pés, e quando ela se dá conta, ele já está lá em cima com ela, voando. Aí ele pergunta assim para ela, o que é que você está ouvindo? Ela parece, eu não estou ouvindo nada. Aí diz, pois eu sim. Eu ouço todos os dias um mundo clamando por um Salvador. Então o que significa? Que quando as pessoas precisam de ajuda, elas vão procurar um Salvador. Jesus é esse Salvador e ele não vai negar essa salvação. Mas a questão toda é, somos salvos pela graça, ok, mas dali por diante eu tenho que fazer o quê? Por onde? Eu tenho que fazer por merecer. São as minhas obras que vão me manter salvo. Então eu tenho que, de alguma maneira, agradar Deus. Só que escute, o problema com o perfeccionismo é esse. Eu estou tentando produzir algo que eu não posso, que é a santidade pelos meus esforços, mas pior ainda, eu estou tentando agradar Deus com as minhas obras. E a Bíblia diz que eu não posso ser salvo por obras, eu sou salvo pelo quê?
Pela graça sois salvos por meio da fé. Você é salvo pela graça? Por meio da fé. Porque tudo no Novo Testamento é pela... Ok. Está claro isso ou não? Para não embolar o meio de campo. Você então é salvo pela graça. E você agora está tentando fazer por onde? Mas a pior parte do perfeccionismo é o quê? É que quando eu tento agradar esse Deus, eu não consigo. E necessariamente eu não consigo, não é porque Ele não está se agradando de mim. Apesar de que eu estou tentando ir por um caminho que não foi o que Ele criou. Foi o que Paulo disse dos judeus. Os judeus estão tentando agradar a Deus pelas obras, pela circuncisão, pela guarda da lei. Estão tentando se tornar justos pelos seus próprios meios. Mas a pior parte é que eu não consigo agradar a Deus, não é porque somente eu estou criando um caminho que Ele não criou para mim. Eu não estou conseguindo agradar a Deus porque eu criei um Deus que não existe. É um Deus que só existe na minha cabeça de perfeccionista. É um Deus que o tempo todo está me dizendo, não está bom o suficiente. Eu criei um Deus que diz para mim, não está bom o suficiente, faça mais. É o filho que chega em casa com a nota 9 e o pai disse, poderia ter sido 10. Não valorizou 9. E quem sabe o seu perfeccionismo nasceu disso, lá atrás, na sua infância. Alguém lhe cobrava que você fosse perfeito. Um pai, a mãe, um professor. Alguém lhe cobrava na sua infância que você fosse perfeito. E aí entrou a injustiça. Porque você não consegue. Alguém foi injusto com você, lhe cobrou uma perfeição que você não pode dar. Mas isso gerou uma área de trauma em você. E você cresceu acreditando que você precisa ser perfeito. Tem gente aqui que acredita que precisa ser perfeito para ser amado. Precisa ser perfeito para ser aceito. Precisa ser perfeito para ter amigos. Precisa ser perfeito para manter o casamento. Precisa ser perfeito e aí vai. Precisa ser perfeito em tudo. E a gente não dá. Quero ver vocês, a gente não dá o quê? Não dá conta. Vocês entendem por que o perfeccionismo é uma das principais causas de depressão? Eu te falar uma coisa, talvez você não saiba. Vocês sabiam que Lutero passou por inúmeras crises de depressão ao longo do seu ministério? Martinho Lutero, homem crente, dedicado a Deus, ao serviço do Senhor, passou por muitos momentos de depressão. Muitos. E o próprio Lutero diz que ele passava por muitos momentos de depressão, várias crises, e ele lembra que um dos motivos dele passar por tantas crises de depressão foi a injustiça aqui atrás. A primeira foi a infância dele muito pobre, escassa. Muito pobre, muito escassa. E a outra coisa que ele passou também foi que ele viveu numa casa muito rígida e rigorosa. O padrão, o escopo era aqui em cima. Está fazendo isso para você, sim ou não? Quantos entenderam até aqui, diga amém. Sei que não é uma mensagem muito comum, não é uma mensagem muito usual, mas precisamos ouvir. O perfeccionismo existe no meio da igreja e as pessoas atrapalham isso com santidade. E as pessoas tentam agradar a Deus e elas não conseguem. Não é porque você não consegue agradar a Deus, é porque você criou um Deus na sua cabeça que nunca vai ficar satisfeito. Porque ele se parece muito com a pessoa que te injustiçou. Você criou esse Deus para você. Um Deus que diz, nunca está o quê? Bom, nunca estou feliz com você. Nunca você me agrada. Agora, eu disse para vocês na mensagem passada que uma das coisas mais difíceis da gente admitir como ser humano é a raiva. A raiva faz parte da vida humana. A raiva não é uma coisa de anjo, nem de demônio. A raiva é uma coisa de ser humano. Deus criou o ser humano e a raiva faz parte da nossa constituição humana, sim ou não? Agora, quando você não sabe lidar com a raiva e joga a raiva para dentro e congela ela, isso é depressão. E pense, se você consegue congelar a raiva que você está sentindo de uma pessoa, e
que você não está sabendo lidar com ela, você está congelando essa raiva, você está de alguém, e aí está virando uma dor e uma injustiça. Vocês estão entendendo até que isso não é compreensão, não? Você está me comendo mesmo? Ok. Pense, se você não consegue confrontar uma raiva que você sente de um ser humano, imagine quando a raiva que você tem é de Deus. Você não tem nem coragem de verbalizar isso, mas ela está lá. Você fica ressentido. Irmãos, Elias estava ressentido aqui. Tem que admitir. Elias estava ressentido. Nós não queremos admitir às vezes, mas às vezes estamos ressentidos com um Deus que nunca conseguimos agradar. Irmãos, quando isso se abriu para mim, eu disse, meu Deus, é por isso que algumas pessoas, às vezes, não estou generalizando, mas às vezes pessoas saíram do Evangelho porque elas nunca compreenderam isso e estavam tentando agradar um Deus que só existia na cabeça delas. E como elas não conseguiram, elas foram para longe, porque foi o que Elias fez. Irmãos, o que é comum acontecer quando a pessoa entra num estado depressivo? Ela ir para a caverna. O que é a caverna? A caverna é um lugar escuro, que é o lugar do seu... A pessoa... A primeira coisa que acontece com a pessoa deprimida, ela se abate. Ela se prostra diante daquele sentimento. Sim ou não? E ela vai para um lugar escuro. O escuro fala de um lugar que você não tem saída e também não está procurando mais saída ali. Ela já se abateu. Está se entregando aquilo ali. Segundo lugar, dentro da caverna, a caverna também é um lugar solitário. Perceba que Elias deixou o servo dele lá e foi para lá sozinho. Sim ou não? Perceba que pessoas, quando entram em estado de depressão, elas se isolam de outras pessoas. Sim ou não? E foi o que Martinho Lutero disse que todas as pessoas deveriam evitar. Porque ele viu na própria pele. Ele disse, você não pode ficar sozinho. Tenha comunhão com seus irmãos. Tenha comunhão com os outros santos. Isso vai ajudar você. Foi como ele conseguiu vencer a depressão. Ficando com outros crentes. Amém? Mas o que é a tendência da pessoa quando ela está deprimida? Ela se isolar. Outra coisa que a caverna é. A caverna é um lugar silencioso. Percebo que Elias não falou nada até que Deus confrontou ele. Percebo que a pessoa, quando ela está deprimida, é esse estágio. Ela se abate, entra no lugar escuro. Ela se isola, fica no lugar solitário. E ela, cada dia, fala menos sobre aquela dor. A ansiedade, ou as crises de ansiedade, ou as crises de pânico, podem ser barulhentas, mas a depressão é silenciosa. Porque às vezes a pessoa se isola e é a caverna. É o lugar que Deus não quer para você, mas que às vezes você está lá, mas o Senhor se põe à disposição, por amor, por graça, a querer lhe ajudar. Não é o Deus da sua cabeça, é o Deus real. É o Deus que, repare, mesmo você estando em fraqueza, Ele ama você e te recebe. É um Deus completamente diferente do Deus criado no nosso perfeccionismo. Está fazendo sentido para você ou não? Porque, olha bem, qual a ideia que temos do Deus do nosso perfeccionismo? É que primeiro eu preciso me acertar para Deus me aceitar. E o Deus da Bíblia é o contrário. Você só se acerta se você aceitá-lo. Se você estiver com Ele, irmãos, Deus não te ama porque você é bom. Você só consegue ser bom porque Deus ama você. É o amor de Deus que gera bondade em você. Todos os seus atos de bondade vêm do amor de Deus. E não o contrário. Não tente ser bom para merecer o amor de Deus. Receba o amor de Deus e você verá bondade nascer em você. Alguém pode dizer glória a Deus? Vocês estão recebendo essa palavra? Então a caverna é isso aí. É o lugar que as pessoas se colocam. E uma das grandes razões dentro da igreja de Cristo, de pessoas estarem em depressão, é por causa do perfeccionismo. Você não consegue agradar a Deus porque é um Deus que foi criado aonde? Cabeça.
Que, na verdade, é um Deus que é resultado das suas experiências negativas. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Um Deus criado, baseado nas suas experiências negativas, as áreas da sua injustiça. Quem está entendendo aqui, diga amém. Ok. Vamos para os últimos pontos da mensagem. Vocês estão recebendo? Ok. Vamos, por gentileza. Lembre-se, então, às vezes a gente não admite que estamos com raiva de Deus, ressentidos com Deus. Mas, como eu falei, estamos ressentidos com Deus, com raiva dele, porque nunca conseguimos agradá-lo. Me esforço e nunca chego lá. Mas, na verdade, esse ressentimento, essa raiva, não é contra o Deus verdadeiro. É contra o Deus que é o quê? Mas está lá. Eu preciso lidar com isso. Vai comigo em Salmos 42. E o restante da mensagem vai se basear nessa passagem aqui. E aí vamos orar juntos. Como eu disse para vocês, eu gostaria de ter muito mais tempo, é muita coisa, mas precisamos respeitar a questão do nosso tempo. Salmo de número 42. Texto conhecido. Salmo de número 42, verso 5. Todo mundo, põe os olhos lá, por favor. Eu quero mostrar para vocês que isso aqui é 100% bíblico. Salmo de 42, verso 5. Você está comigo? Diga amém. Por que você está tão abatida? É o espírito? É o quê? Por que está abatida, ó minha alma? Por que você está o quê? Tão triste, ou se perturba dentro de mim, a depender da versão da minha. Por que você está tão o quê? Triste. Então a tristeza não está no espírito, a tristeza está onde? E a tristeza é tão grande que o salmista está dizendo, você está o quê? Abatida. A batida está em pé ou está no chão? Lembra-se? A primeira coisa que acontece quando a pessoa se deprime, esse lugar escuro é o lugar do abatimento. Né? E ela acha que se abateu e agora, entendeu? Caiu e não tem mais como se levantar. Entende por que a pessoa às vezes chega nesse estágio de às vezes atentar contra a própria vida? É porque às vezes, a depender do tempo que ela fique na caverna, ela ficou tanto tempo na escuridão que cada dia que passa na cabeça dela há menos chance de uma saída. Faz sentido para você ou não? Perceba que está falando de alma, irmãos. E aqui quem está falando é um crente, não é um ímpio. Então, irmãos, um crente, para ele começar a ser livrado de uma depressão, ele precisa admitir que ele está no estado depressivo. Que ele está abatido e que ele está profundamente triste. Faz sentido ou não? Porque ele admitiu. O salmista aqui é um crente. Eu vou mostrar para vocês. Irmãos, eu não estou forçando o texto em dizer que ele é um crente. Eu vou mostrar para vocês. Ele diz, por que você está tão abatida? Irmãos, por que a alma de alguém se abate? Porque estamos carregando o peso emocional do mundo. Eu estou tentando dar conta ao quê? De tudo. Erraram aqui comigo, sim ou não? Foram injustos comigo, sim ou não? Alguém desarrumou as coisas e agora eu sou a pessoa que vai tentar o quê? Arrumar tudo. Eu aguento? Eu aguento arrumar tudo? Mas bem que você tenta. Bem que você tenta. Bem que você tenta. Irmãos, nós somos crentes, mas às vezes nós queremos tomar até o lugar de Deus. Queremos fazer o que é trabalho de Deus. Irmãos, para mim a passagem melhor que ilustra o papel do homem, o papel de Deus, é a ressurreição de Lázaro. Jesus disse aos homens, remova a pedra. Isso gente faz. Agora dizer Lázaro morto, sai para fora, só Jesus faz. Faça o papel de remover pedras. Morto sair de lá, deixa Deus fazer, irmão. Deixa Deus fazer o inédito na sua vida, o impossível na sua vida, o milagre. Deixa Ele ser Deus. O Deus da Bíblia, não Deus da nossa cabeça, amém?
Mas escute, primeiro precisamos admitir, como eu disse para vocês, dei um exemplo agora, ele não era menos crente, por isso Lutero passou por tempos de depressão. E tantos outros que eu poderia citar aqui. Mas eu estou falando aqui na Bíblia, que o salmista está declarando que a ele estava abatido. Abatido porque é muita carga, é muito peso. E está tentando carregar o mundo nas costas. Engraçado que eu estava finalizando a mensagem, eu fui olhando a Bíblia, eu vi esse versículo, eu disse, rapaz, que versículo perfeito é Provérbios 12, 25, diz assim, a preocupação deprime a pessoa. Lembra que eu falei que a pessoa pode ter as duas coisas? Pode ter ansiedade e depressão. A Bíblia diz, a preocupação deprime, abate a pessoa, mas a palavra o quê? Incentiva, levanta, ergue. Mas a pessoa estava no chão. Está fazendo sentido para você ou não? Então aqui o salmista, ele admite. Está claro isso ou não? Agora, olhe, então aqui há um reconhecimento. Então a primeira coisa para a gente sair dessa situação é preciso o quê? Haver o quê? O reconhecimento. Reconhecer suas próprias emoções. E não é porque sua emoção está com problemas que você é um erro. Aí a Bíblia diz assim, por que está tão triste? Espere em Deus, eu ainda voltarei ao quê? A louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora, meu Deus, aqui está dizendo que agora o tempo presente, agora eu estou profundamente abatido, meu Deus, mais claro do que isso, ele diz, agora eu estou profundamente abatido, mas, entretanto, todavia, me lembro de ti. Significa que o salmista sabia separar uma coisa de outra. O curto-circuito era emocional, era na minha alma. Eu estou abatido, e agora que eu estou falando contigo, nesse exato momento que eu estou falando contigo, eu estou profundamente abatido. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Minha emoção está no chão, mas a minha fé está firme em ti. Porque é onde o diabo tenta nos roubar, igreja. É aqui. O diabo tenta lhe convencer que quando você está abatido, triste, você perdeu sua fé. Não é a mesma coisa. Mas se você deixar assim, se você deixar o diabo trabalhar, ele vai usar seu problema emocional para afetar sua vida espiritual e abater sua fé. Mas ele está dizendo, eu estou triste, eu estou abatido agora, nesse exato momento. Eu estou reconhecendo que eu estou deprimido, mas eu não perdi a minha fé, porque o meu curto-circuito foi emocional, não foi espiritual. Essa injustiça me abateu emocionalmente, mas não roubou quem eu sou, a fé que eu tenho em ti. Alguém pode dizer aleluia? E isso é que faz toda a diferença na nossa vida, irmão. Tudo que eu estou falando aqui é um crente admitindo que estava deprimido, admitindo uma depressão, admitindo uma tristeza, um abatimento de alma. Mas ele diz, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu continuo crendo em ti. Alguém pode dizer aleluia? Ah, meu irmão, como eu queria ter tempo. Vamos correr. Rapidamente, antes de eu passar para o último ponto. Posso continuar? Salmo 42 ainda, verso 3. Vai lá comigo. Lembra que eu estou falando aqui que ele está admitindo que ele tem um problema de alma. Ele confessa, ele diz, agora mesmo eu estou abatido. Ele diz, enquanto eu estou falando contigo agora, eu estou abatido, mas meu problema é emocional e eu não vou permitir que o diabo transfira isso para a minha vida espiritual. Eu não perco a minha fé, porque é a minha fé que vai me tirar disso aqui. Amém? Mas vamos lá. Olha o que diz Salmos 42, 3. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. As lágrimas têm sido meu alimento. Ok, aqui traz duas verdades. Porque aqui traz dois sintomas comuns dentro da depressão. O choro e a perda de apetite. São duas coisas comuns quando a pessoa se abate. Ela tem uma tendência a chorar mais do que o comum e de perder o quê?
ao apetite. Repare, ela acaba sendo absorvida em uma coisa que remonta à tristeza e abre mão de uma coisa que dá prazer. Faz sentido? Por isso que eu disse para vocês aqui que eu vi no relato de uma enfermeira no pronto-socorro norte-americano, diz que uma das primeiras coisas que eles fazem quando uma pessoa dá entrada no pronto-socorro, alguém que atentou contra a própria vida, é dar um alimento, e normalmente um bife suculento. Porque quando você abaixa os níveis de proteína, as taxas de proteína, você aumenta os níveis da depressão. Então, normalmente as pessoas que estão deprimidas, elas começam a comer mal, comer pouco ou comer nada. Isso só faz piorar. Mas ele está admitindo que estava acontecendo isso com ele. Está claro para você, sim ou não? Agora, olha como é tremendo. Ele diz, dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento. Dia e noite eu só faço chorar. Não faço outra coisa. Só faço o quê? Chorar. Não quero comer, só faço chorar. Meu alimento são minhas lágrimas. Vocês entendem que é uma retroalimentação? Né? Eu choro porque eu estou triste. E quanto mais eu choro, mais o quê? Triste eu fico. E aí eu fico retroalimentando esse sentimento. Olha o que diz o verso 8. E aqui eu vou fechar, por causa do tempo. Vocês estão me acompanhando? Durante o dia, lembra? Ele falou lá dia e noite. Durante o dia, porém o Senhor me derrama seu amor. E à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Alguém pode dizer aleluia? Meu Deus é perfeito demais. Toda maldição é para nos levar à morte, mas a Bíblia diz, eu oro ao Deus que me dá o inverso. Ele me dá o quê? Vida. Essa injustiça, isso que eu sofri foi para a minha morte emocional. Mas quando ele vem para me dar o quê? Vida. Eu perdi minha alegria, eu perdi, às vezes, a minha gana, a minha vontade, mas eu não perdi a minha fé. Eu não posso deixar que a minha fé seja roubada. Porque tudo que eu tenho é a minha fé. E não é porque eu estou abatido ou enfrentando a depressão que eu deixei de ser crente. Eu vou usar a minha fé para vencer a depressão. Eu vou usar a minha fé para vencer a depressão. Alguém pode dizer glória a Deus? Isso não lhe faz um erro, não lhe faz menos crente, lhe faz gente. Alguém pode dizer aleluia? Agora vamos lá. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor. Essa ideia aqui dele derrama seu amor está aqui número 1, irmãos. A cura bíblica da depressão é simples e profunda. Ok? Vou repetir, mas não se empolgue não, porque vai haver desdobramento. Mas a cura para a depressão, ela é simples, mas ela é profunda. A cura para a depressão é isso aqui, é a graça. Porque, repare, só a graça pode envolver você de tal maneira que você para de se cobrar de querer resolver as coisas suas e do mundo à sua volta. Só a graça pode te envolver de tal maneira em que você para de se sentir como o Salvador do mundo, porque você descobre que o Salvador do mundo é Jesus. Deixa Ele salvar o mundo. Amém? Para de querer dar conta de tudo. Para de querer acertar as coisas. Irmãos, às vezes a gente está dando conta de acertar nossas contas no final do mês. Vai ficar tentando dar conta de coisa que ainda vai acontecer lá na frente, meu irmão, da vida, do que for. Vocês entendem isso? É uma doença que o diabo tenta colocar dentro de nós. Mas escute. A graça me faz conhecer o Deus verdadeiro. Irmãos, há uma frase de um homem, um médico, que ele sofreu depressão, chamado Dr. Cook. E ele diz, a graça é o rosto de Deus quando ele olha para o pecador, quando ele olha para o fraco, quando ele olha para o defeito, quando ele olha para as nossas fragilidades. A graça é o rosto de Deus. Ou seja, enquanto eu não conheço a graça, eu não sei quem é Deus de verdade. Porque Deus é o Deus da graça. Ele não é o Deus que eu tenho que agradar. Ele é o Deus que já se agradou de mim. Por que você sabe que isso significa justiça?
Quando a Bíblia diz que pela fé fomos declarados justos, essa palavra justo significa que fomos aceitos por Deus. Em Jesus, você ouve Deus dizer, tu és meu filho e minha filha amada que me dá prazer. Não é por nada que você já fez, é por quem você é filho e filha de Deus. Você não precisa tentar agradar a Deus, você já agradou a Deus. Meu irmão, isso é explosão no inferno, é uma bomba na nossa alma, cheia de tentativa de querer agradar a Deus. Nós já agradamos a Deus em Cristo. Você está em Jesus, Ele olha para você e vê o Filho dele. Amém? Então a graça, ela é destruidora da depressão. Quando eu recebo a graça, então a primeira coisa é isso. Apesar da cura da depressão é a graça de Deus, eu vou avançar aqui, vocês estão entendendo até aqui, diga amém. Ai, meu Deus, como é que eu tenho mais tempo? A graça é uma cura simples, mas profunda. É simples porque é uma só. E tudo que é poderoso é o quê? Precisa de... Irmãos, o que foi que Deus disse para o apóstolo Paulo? A minha graça... Precisa de mais alguma coisa? É um remédio único. Agora, a graça é profunda? Você aprende a graça em um único dia? Você vai levar a vida toda a aprender a graça. Então, por isso, agora é que eu vou entrar o outro ponto. Porque às vezes esse pau, quando vê uma coisa simples e profunda, todo perfeccionista gosta de uma fórmula mágica. O perfeccionista quer uma coisa que resolve o problema dela agora. Porque ela quer a perfeição imediata. Vocês entenderam ou não? E o texto ensina que a verdadeira cura, ela vem por um processo. Vem por um quê? Não levou anos para você virar essa criatura que você é e eu também? Todos nós, a começar de mim, ó. Levou anos para você essa criatura? Por que então que é da noite para o dia que eu vou virar uma outra? Estou falando em nível de alma, não de nascer de novo. Vocês entendem isso ou não? Eu vou ter que desaprender coisas para aprender outras. Eu vou ter que, por exemplo, se eu for ansioso, eu vou ter que desaprender a ficar preocupado. Desaprender a ficar preocupado e aprender a o quê? Descansar. Não é do meu feitio descansar, mas eu vou ter que o quê? Se eu quiser ter vida, se eu quiser ter saúde, se eu quiser andar no reino. A mesma coisa, eu tenho tendência a me abater por causa de, como eu falei, de dores lá atrás. Mas o que a Bíblia está me ensinando? Que logo pela manhã de dia eu recebo de Deus o seu amor. Ele revela a sua graça. Mas por que um processo? Porque eu preciso amadurecer nessa graça. Eu preciso crescer nessa graça. Eu preciso me desenvolver nessa graça. Por isso que estamos orando e jejuando e dizendo que a ressurreição opera em mim. Eu quero ter experiências com Deus de verdade. Eu quero conhecer o Deus que eu digo servir. Posso ouvir um aleluia? Você está recebendo até aqui? Diga amém. Segunda coisa. Primeiro por isso que é um processo. Veja aqui o processo. A graça é a cura. É uma cura simples, mas profunda. Mas é um processo. Porque primeiro eu preciso crescer nessa graça. Segunda coisa, eu preciso reprogramar minha mente. Eu preciso fazer o quê? Programar sua mente. Porque você tem que mudar a sua forma de pensar. Foi o que aconteceu com Elias. Elias pensava que ele estava o quê? Sozinho. Que ele estava tentando dar conta de tudo. Deus mostrou para ele que não estava nada disso acontecendo. Faz sentido para você ou não? Tem que mudar. Romanos 12 novamente. Você deve ser transformado pela renovação da sua o quê? É um processo. Eu penso de um jeito, vou pensar de outro. Está fazendo sentido ou não para você? E lembre-se, o que às vezes um perfeccionista pensa? Por ele não conseguir alcançar e agradar esse Deus, ele acha que ele não presta, que ele é um falso crente, que ele é ruim. Então, ele pensa mal dele mesmo. Está entendendo isso? Então, como é que eu vou me libertar disso? Eu tenho que mudar a minha forma o quê? De pensar. Parar de pensar mal de mim. Parar de pensar que eu não sou, que eu não presto. Como uma vez eu já preguei, que eu sou o cocô do cavalo do bandido. É ruim demais.
É uma pessoa que, irmãos, pare para pensar. Jesus não morreria por algo que não tivesse valor para ele. Mas como eu não consigo agradar esse Deus que eu criei na minha cabeça, então de repente eu digo, vai ver que não presta, realmente sou eu, não presto, não... E aí eu vou me abatendo, destruindo a minha imagem, destruindo a minha estima, vou me jogando para baixo. Então, a outra coisa que eu preciso fazer é renovar minha mente. Tirar esses pensamentos velhos e adquirir pensamentos novos. E, meu irmão, e o exercício que eu faço, eu estou ensinando para vocês. Nós não podemos caminhar pelos nossos sentimentos. Devemos caminhar pela confissão. Agora, tudo que eu confesso, eu já estou sentindo? Não, meu irmão. Às vezes eu estou morrendo de medo, mas estou confessando coragem. E eu tenho que confessar tantas vezes possível, até que a minha alma se convença e ela siga a minha confissão de fé. Faz sentido isso ou não? Ok, aí vamos lá. Olha o que ele diz. De noite entoa os seus cânticos e faço as orações ao Deus que me dá o quê? Vida. Então ele começou a fazer algo, a agir. Não foi o que aconteceu também com Elias? Uma das coisas que Deus fez com Elias foi dizer assim, Elias, saia daqui e vá ungir reis e um novo profeta em seu lugar. Ele deu a Elias algo para ele o quê? Fazer. Irmão, vocês sabiam que... Até estava conversando isso com uma pastora hoje lá em casa. Uma das coisas boas para você fazer na sua vida é atividade física. Irmãos, eu recebi uma vez uma pesquisa que diz que não existem registros dessa combinação de depressão e atividade física, principalmente atividade de força. As duas não conseguem andar juntas. E é fácil entender. Deixa eu te dizer. Quando você faz uma atividade física, principalmente a atividade de força, você vai liberar neurohormônios específicos. A serotonina e a dopamina. A serotonina é o hormônio do prazer, do bem-estar. E a dopamina da recompensa. Você se esforça, mas quando você vê o resultado, você fica satisfeito. Essas duas coisas, dentro do seu organismo, impedem você se deprimir, porque as duas coisas não conseguem estar juntas. Está fazendo sentido para você ou não? E por que o de força se torna um dos melhores? Porque quando você faz o estímulo pegar peso ou coisa do tipo, existe um outro hormônio que é liberado, que é a endorfina, que faz com que a dor vire prazer. Você começa a encarar a dor diferente do que as pessoas comuns encaram. Elas só encaram a dor como dor. A dor é uma coisa ruim. Não. A depender de como você use a dor pode ser uma coisa prazerosa. Você que se cansa, se esforça, sua camisa, mas depois você vê o resultado e diz, uau, que legal. Vocês estão ouvindo ou não? Todas essas coisas dentro do seu organismo impedem a depressão. As duas coisas não andam juntas. Está fazendo sentido para você ou não? Meu irmão, procure uma atividade, procure algo para você realizar. Se você está se sentindo abatido, deprimido, não se isole. Martinho Lutero disse, coisas que você deve fazer. Não se isole. Encontre amigos. Vá servir a Deus. E ele diz também, aprenda a louvá-lo e a agradecê-lo. Não é o que o Salmo diz aqui? O que acontece quando você começa a louvar a Deus? Você não consegue louvar a Deus na sua mente, com força. Você tem que louvar cantando. Sim ou não? E à medida que você vai cantando aqui baixinho, de repente você vai cantando mais alto. Irmãos, toda confissão, ela na verdade, é a neurolinguística. Toda fala, ela programa a sua mente. Quando você está triste, de repente você começa a... Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu... Aí você vai cantando, você vai cantando mais, de repente seu ânimo vai se tornando outro, sim ou não? Porque você está louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus. Foi como Martinho Lutero venceu, foi como os santos venceram, como nós vamos vencer.
Comece a agradecer a Deus pelas coisas. Comece a ser grato a Deus pelas coisas. Você foca em outro lugar. Você começa a ver o bem que você tem na sua vida. Hoje mesmo aconteceu isso comigo. Eu estava deitado perto da pastora. E ela estava lá deitada. Aí, como eu estava vencendo um resfriado, eu me enrolei todo com... Que gosta de ter frio, viu? A manta dela é dessa grossura. Toda briga assim, rapaz, você comprou essa manta, foi lá no sul, porque a gente mora aqui na Bahia. Aí ela me viu puxar a manta e me enrolar, coisa que eu normalmente não faço. Aí como ela sabia que eu estava vencendo um resfriado, eu vi a mãozinha dela botar assim em mim para ver se eu estava com febre. Achei aquilo tão bonitinho, gente. Mas não disse nada, fica aqui, ó. Ela botou na mão em mim aqui, ó. Já está acordado, mas vi que está dormindo. Ela botou aqui. Se sentindo. Ela botando na mão. Quando terminou, eu olhei para ela, ela ficou assim quietinha. Ela disse, Senhor, obrigado pela minha esposa, preocupada comigo. Então, às vezes, essa sua atitude de agradecer a Deus por uma coisa que você já tem, faz você esquecer as coisas que você não tem. Amém? Foque no que você tem, que já lhe faz feliz hoje, irmão. Porque senão a gente fica o tempo todo adiando a nossa felicidade por uma coisa que ainda eu vou ter. No dia que eu tiver o carro, no dia que eu tiver a casa, meu irmão, não seja feliz com o que você tem agora. Porque você só tem essa vida, irmão. E Jesus lhe deu uma vida para fazer ela valer a pena. Posso ouvir glória a Deus? Porque ia ter mais ponto. Então, terceiro ponto. Primeiro, cresça na graça, reprograme sua mente, cura os seus traumas, como eu falei, essas feridas, essas dores. Então, se abra para esses traumas, você descobre qual é o trauma que você passou lá atrás, quem foi que lhe injustiçou. Pastor, como é a forma de eu ser curada de um trauma? Lembra-se, a graça é simples, ela é o quê? Profunda, ela é a única cura. Se Jesus te perdoou pela graça, você vai fazer o quê com a pessoa que lhe injustiçou? Perdoar por meio da graça, perdoe. Amém? A graça é que cura tudo, irmão, é a graça de Deus, por isso que é um processo. É um processo, me abro para a graça, deixo a graça me ensinar, me mostrar o rosto de Deus, o rosto de Deus, o rosto de graça. Deus já está feliz comigo, Ele já me ama, Ele já me aceita, Ele me aceita no Filho dEle. Eu não preciso agradá-lo, eu já o agradei. Eu só preciso me manter em Cristo. Meu irmão, o seu trabalho é se manter em Cristo, só isso. Eu faço isso pro resto da sua vida. Segue isso para a sua vida. Se mantenha para a vida toda em Cristo. E em Cristo você estará agradando a Deus. Amém? Reprograma só o quê? Mente. Cure os seus traumas através do perdão. Descobre quem lhe injustiçou lá atrás. E por último, mude a sua percepção. Foi o que eu falei do louvor. Quando você louva, quando você agradece, você bota a sua mente em um outro lugar. Você bota a sua mente em Deus e naquilo que Ele está fazendo e já fez na sua vida. Amém? Como eu queria ter mais tempo. Mas se eu for abençoador, diga aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos onde você está. E minha oração hoje vai ser simples. Eu vou orar para que Deus inicie um processo de cura na sua vida. E que a partir de hoje, somente nessa experiência que Ele está tendo, irmãos, como eu disse aqui, eu nunca fiz isso na igreja, de ficar tentando apontar pessoas. Mas se você ainda não está fazendo este jejum e oração, que as duas coisas andam juntas, você tem ainda quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias para você fazer. Dentro do seu quarto, se você estiver orando, diga, Senhor, revela-me a tua graça, revela-me o teu amor. Eu admito, Senhor, que minha alma está triste, está abatida, reconheça. Não tenha medo de reconhecer suas fraquezas para Deus, porque Ele já sabe antes de você dizer. Você está passando por um momento de abatimento de alma, de depressão. Outros santos já passaram. Isso não lhe faz menos crente, não lhe faz menos filho de Deus, lhe faz gente. Mas ainda assim a Bíblia diz que você pode estar até numa caverna, mas esse lugar não é o lugar que Deus tem. A depressão não é o lugar que Deus tem para você. Amém? Querido Espírito Santo, obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que aprendemos aqui, que o Senhor nos ensinou.
temos a alegria de sermos ensinados por Ti. A Tua palavra é poderosa, ela é maravilhosa, ela nos cura, nos liberta. Meu Deus, Tua palavra nos clareia tanto que tudo faz sentido agora. Meu Deus, como eu consigo entender as coisas? Agora faz tudo sentido. Meu Senhor, e agora eu te peço a Tua ajuda. Reconheça esse momento em que a minha alma, como o salmista admitiu, agora a minha alma está profundamente abatida, mas eu espero em Ti, o Deus que me dá vida. Meu Deus, ainda que ele estava profundamente abatido, não perdeu a fé em Ti. Aqui a sua igreja é assim, ainda quando estamos tristes, abatidos, deprimidos, depressivos, nós não perdemos a nossa fé. Cremos em Ti, no Deus que dá vida. E hoje eu te peço, revela-me a Tua graça, mostra-me Teu rosto, Deus. Não o Deus que eu criei na minha mente, o Deus carrasco, o Deus que não se agrada, o Deus que nunca está satisfeito, o Deus que me julga, me condena. Não, o Deus que me salva, que me cura, que me perdoa, que me liberta. Revela-me quem Tu és. A partir de hoje eu me abro para o processo de cura. E à medida em que eu recebo graça, eu libero graça. À medida que sou perdoado, eu perdoo. Perdoo quem me injustiçou. Perdoo quem me feriu lá atrás, que me fez injustiça, que me fez me tornar esta pessoa, meu Deus, tão cheia de eu devo isso, devo fazer aquilo. Meu Deus, arranca esse carrasco de dentro de mim. Essa voz que me manda fazer tanta coisa, manda dar conta de tanta coisa. Não é o Senhor que está me mandando fazer isso. Não é a Tua voz. A Tua voz não me adoece, a Tua voz me cura. É uma outra voz dentro de mim. É a voz dos afazeres. É a voz da pressão, do jugo pesado, dizendo: faça isso, faça isso, faça isso. Dê conta disso para te agradar. O Senhor só me pede para eu confiar em Ti, para eu ter fé em Ti. Renova a minha mente. Tira os pensamentos que eu tenho a meu respeito. Pensamentos de inferioridade, de mediocridade. Pensamentos de eu achar que eu não presto, que eu não tenho valor. Meu Deus, que eu não sirvo para nada. Não veio de Ti. Não foi o Senhor que plantou isso dentro de mim. Então arranca da minha vida. Me expõe a palavra para renovar os meus pensamentos, segundo Romanos 12. Renova a minha mente. Meu Deus, te peço hoje que à medida em que eu recebo esse perdão, perdoe e recebo cura dos meus traumas, cura das feridas. E meu Deus, finalmente quero levantar as minhas mãos e te louvar e dizer que Tu és bom. Tu és bom todo o tempo. Eu tenho motivos para te louvar. A minha mente não vai ficar no abatimento. Eu me levanto e te louvo. Eu canto, eu celebro, eu te exalto, eu danço. Eu posso estar em casa sozinho, mas vou cantar, vou dançar, vou botar um louvor. Vou te louvar pelo que Tu és, por quem Tu és na minha vida. Eu não perdi a minha fé. Eu não perdi a minha fé. Minha alma pode ter se abatido, mas eu continuo crendo. Eu sei quem Tu és. Eu te louvo, eu te agradeço, Deus. Te louvo. Obrigado pela Tua obra em minha vida, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém, amém, aleluia. Aleluia, pode aplaudir Jesus. Amém. Quantos foram abençoados? Diga assim comigo: não existe uma cura verdadeira sem um processo. O remédio você já sabe, é a graça. Mas segue o processo. Levou tempo para você formar essas ideias dentro de você. E deixe então o Espírito Santo ir trabalhando, removendo as velhas ideias, os velhos conceitos, as velhas percepções e trazendo a nova. E eu te dizer, você pela fé já venceu todo estado emocional de depressão. E isso não vai crescer e não vai levar você a um estágio de depressão crônico e patológico. Não vai chegar lá. Amém? Sua alma pode ter passado por um tempo de abatimento, de estar deprimida, mas ficar doente de depressão, isso é cortado hoje pela fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então entregar nossos dízimos e ofertas. Vamos louvar ao Senhor. Aproveitar agora e louvarmos a Deus. Temer porque
porque nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar. Você pode fazer essa declaração? Em ti, meu Mais uma vez. a tempestade. Toda a igreja, faz essa declaração. E o vento forte Não vou roubar o quê? não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Mais uma vez. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Querido Senhor, obrigado por essa declaração de que nada roubará a nossa fé, porque a nossa fé está firmada em Ti. Nossos olhos estão postos em Ti, Jesus. E assim como temos fé para a cura da nossa alma, cura das nossas emoções, temos fé para a cura da nossa vida financeira. Liberta-nos de toda a dívida, de todo o prejuízo. Liberta-nos de toda a ruína, de toda a pobreza, de toda a miséria. Essas coisas não vêm de Ti. São maldições que entraram na terra por causa do pecado. É a morte. Mas somos, como diz a Tua palavra em Gálatas capítulo 3:13, de que o Senhor nos resgatou das maldições, que foram promulgadas pela quebra da lei. Fomos resgatados da maldição e hoje estamos debaixo da bênção. A bênção na nossa vida financeira também. Abençoa a obra das nossas mãos, nos traz graça, favor em tudo que fizermos, para o louvor do Teu nome. Te agradecemos, Jesus. Tu és bom, Tu és o provedor da nossa vida. Tudo que temos vem de Tuas mãos. Somos gratos a Ti. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aplauda forte aí. Dê a Ele a glória. Dê a Ele a glória. Dê a Ele o louvor por tudo, por tudo. Aleluia. Gente, tem valido a pena as quartas-feiras? Vocês têm sido abençoados mesmo? Amém. Então, assim, deixa eu pedir um favor para vocês. Quando a mensagem estiver no nosso canal no YouTube, pega o link e manda para alguém. Irmãos, quantas pessoas agora mesmo estão procurando uma saída? Irmãos, sem exagero, às vezes uma mensagem como essa pode impedir alguém de tirar a própria vida. Porque você vai dar a ela uma porta que ela não estava vendo. Na caverna é difícil você ver uma luz. É por isso que a Bíblia diz que nós somos a luz deste mundo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo grande em seu coração. E lembre-se, igreja, que a graça esteja com você. Nos vemos domingo, às 9 da manhã. Aliás, não, antes nos vemos no sábado, às 17 horas, no nosso Tarde de Louvor. Sábado agora, 17 horas, nossa Tarde de Louvor. Nós estaremos aqui para louvarmos, celebrarmos ao Senhor, vai ser tremendo. Sábado, 17 horas. E aí sim, também nos vemos nos domingos, às 9. Beijo no coração.